mas Deus não quis. Já cheguei em hospital, que a pessoa estava... Tem testemunha aqui. Os pais me ligaram que a filha estava já desenganada pelos médicos, pedindo desesperadamente oração. Desenganados pelo médico. Os médicos já mandaram até procurar a funerária. Sabe onde está a menina hoje? Em casa, saudável, jogando bola, tocando violão, comendo churrasco com a família. Mas se Deus não a curasse, ele deixaria de ser Deus? Não, né? Eu já fiz enterro de nenê que teve 2 horas de vida. Nasceu e viveu 2 horas de vida. Ninguém queria fazer o enterro dele. Desse tamanhozinho o caixão. Desse tamanhozinho. Eu tinha que segurar a mãe no meu braço, o pai no outro braço e o caixãozinho nas minhas 2 mãos. E levar até as gavetas para enterrar o nenê. Deus foi ruim? Não. Ele deixou de ser Deus? Não. E a mãe, avisada pelos médicos que o nenê tinha problema, e ela disse: eu quero ir até o final da gestação. Que ela queria ver o rosto do nenê. E Deus me manda dizer uma palavra para ela. Eu disse: mas tu foi ousada, foi corajosa. Tu foi uma guerreira. E ela começou a chorar e disse: é verdade. Eu a tive, uma menina, nos meus braços por 2 horas. O coraçãozinho dela batendo. Senti ela. Foi as melhores 2 horas da minha vida. Quando nós temos a esperança, que não fica apenas resumida a essa vida, mas na eternidade. Deus sabe o que seria o futuro daquela menina se ela... Deus a desse ainda com vida. Deus sabe o futuro, a gente não sabe. A certeza que nós temos é que aquela menina está com o Senhor. Lá no céu vai ter um corpo glorificado. Ela não vai estar mais deformada, não vai estar mais doente. Lá no céu, a gente vai receber um corpo glorificado. E esse casal tiveram mais 3 filhos depois. 2 meninos e uma menina. Lindos, perfeitos. Mas a nossa esperança em Deus não pode estar limitada a essa vida. Porque se a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus, o meu amor nele está só naquilo que ele faz aqui agora, a minha fé nele é tão pequena, é tão miserável. Está entendendo? Mas preciso que você entenda que ele é poderoso para fazer aqui. Ele é poderoso. Mas a minha esperança não pode se limitar a isso. Amém? A minha esperança não pode se limitar. Deus quer que você viva bem. Ele não quer o teu mal. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, o quê? Comereis o melhor dessa terra. Mas Deus falando, se, uma condição, você quer? Ponto, eu quero. Mas para essa condição existe uma outra condição. Ouvir e estiverem dispostos a obedecer, né? Comerão os melhores frutos dessa terra. Mas tem uma outra tradução que diz, não é na NVI, uma outra tradução que fala: se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor. É a condição. Você quer? Está disposto? Mas eu tenho que ouvir. Ouvir de Deus. Ouvir a sua palavra. E quando eu ouço, eu tenho que obedecer. Vai exigir muitas vezes de mim o quê? Renúncia, sacrifício, abrir mão, que nem sempre é prazeroso, nem sempre é bom. Mas o resultado, ele é benéfico. O resultado é produtivo. O resultado, ele satisfaz.
Amém? Pergunta para quem está perto de você, como é que está a sua esperança? O que é esperança? Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. Na Bíblia, a palavra esperança traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança. O objeto da esperança de alguém, ele está relacionado aos seus próprios desejos. Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Sábio Salomão, ele diz algo lá que... Vamos ler para fazer certo, para falar certinho, né? 13, 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida, né? Mas o desejo atendido, volta ali. Mas o desejo atendido é a árvore de vida, né? Quando a gente alcança aquilo que a gente quer, como é que a gente fica? Feliz. Amém? Mas quando a gente não alcança aquilo que a gente quer, como é que a gente se sente? Triste, desanimado, né? Fica para baixo. Mas quando a gente alcança o que a gente estava desejando, como é que a gente fica? Em paz, fica feliz, né? Por isso na Bíblia nós lemos sobre pessoas que tiveram esperança de obter um matrimônio, um lucro, um livramento físico, né? A pessoa alcançou aquele objetivo, tinha aquela esperança. E quando ela obteve, completou a alegria, né? Então quando a gente fala sobre esperança e qual é o seu significado na Bíblia, normalmente a gente procura saber sobre o uso correto disso nas Escrituras. E nesse sentido, essa palavra basicamente se refere a uma confiança sobrenatural. Esperança, ela não é natural. A esperança bíblica, ela não é natural. Ela é sobrenatural. Está entendendo? A esperança, quando tem um encontro com Deus, uma mudança acontece, uma transformação acontece. Quando nós temos um encontro com Deus, de verdade, a gente não precisa sair dizendo para todo mundo que, me encontrei com Deus. As pessoas vão ver que eu me encontrei com Deus. Não é pelo jeito do cabelo, não é pelo jeito da roupa, não. É porque algo novo, diferente acontece em você. Que aquilo que antes chamava a sua atenção, brilhava, perde o encantamento, perde a graça. E você começa a ter um outro foco. Você começa a ter um outro propósito, um outro objetivo. Amém? Pergunto para quem está perto de você, está entendendo? Por isso, o salmista fala aqui, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. O Deus que nos conhece nossas fraquezas, nossas falhas, nossas limitações. E mesmo assim, Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Deus não desiste de você. Diga para quem está perto de você, Deus não desistiu de você. Não, desse jeito ninguém recebe convicção ainda não. Olha bem nos olhos da pessoa e diga, Deus não desistiu de você. Amém? Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você veio a esse culto hoje. Foi Deus que preparou essa noite para te dizer isso. Que Deus não desiste de você. Você é alguém importante para Deus. Você é alguém precioso para Deus. Você tem valor para Deus. Ele te ama. Ele te ama. Pastor, mas tudo que eu estou passando esse ano na minha vida, tudo isso. Em meio a tudo isso, Ele continua te amando. E Ele não desistiu de você. Quando iniciei esse ano, Deus falou comigo que seria o ano dos imparáveis. E eu trouxe uma palavra para a igreja, falando da importância disso. E dessa palavra nasceu um livro, intitulado Imparáveis. E eu não fazia ideia do que viria esse ano ocorrer.
acontecer para tentar nos parar. Mas como Deus já havia nos alertado, dito que era para ser imparável, que nada era para nos parar. E eu quero te encorajar nessa noite. Não deixe nada parar você. Doença, problemas, dificuldades, não deixe nada parar você. Não pare. Ele não desistiu de você. Ele continua te amando. Ele continua acreditando em você. Ele continua acreditando no teu potencial, na tua chamada. Em Jeremias capítulo 1 fala, Deus falando ao profeta Jeremias, dizendo que no ventre da tua mãe eu te constituí profeta às nações. Olha que coisa tremenda. Lá no ventre materno, Deus já havia te escolhido. Lá no ventre materno, Deus já tinha te escolhido. Eu só fui entender isso no nascimento dos meus 2 filhos. Quando ainda não tinha volume lá no útero da minha esposa. Mas quando botou o ultrassom e a gente escutou algo, o meu coração parecia que ia saltar a boca fora. Tinha uma vida ali dentro dela. Tinha uma vida ali pulsando. Tinha uma vida ali. E Deus me dizendo, vai ser um menino, vai se chamar Isaac. Quando veio o segundo, Deus me disse, vai ser um menino, vai se chamar Benjamim. Ali eu pude entender Jeremias capítulo 1, quando Deus fala para ele, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Ah, se você pudesse entender a dimensão disso, que já no ventre da tua mãe Deus te escolheu. Mas pastor, então por que eu passei e passo tantos problemas? Por causa da tua escolha. Por falta de esperança em Deus. Você espera em homens que te prometeram, que falaram, que iam fazer, que iam te ajudar, que iam te socorrer. Você esperou em pessoas. E o mesmo Jeremias, ele diz que maldito o homem que confia no homem. Quando... Desculpa, você coloca a sua esperança em Deus, você não é decepcionado. Mas quando você coloca a sua esperança no pai, na mãe, num parente, num amigo, num político, você está colocando em pessoas que vão te decepcionar, podem te decepcionar. Talvez tem pessoas que nunca vão te decepcionar, mas eles nunca estão na qualidade e na condição do Deus eterno, que nunca nos decepciona, mesmo quando Ele nos diz um não. Não é a hora, não é isso que eu tenho para a tua vida, não é esse o plano meu para você. Mesmo no não dele, a gente não é frustrado. Sabe por quê? Porque o não dele nos preserva, o não de Deus nos guarda, o não de Deus nos protege, o não de Deus nos livra da cilada do inimigo. Está entendendo? O não de Deus é protetivo. Amém? Mas quando Deus diz sim, não tem demônio que fica no caminho. Quando Deus diz sim, pode qualquer um querer se atravessar no teu caminho, querer entrar na tua frente. Não tem. Deus disse sim. É seu. Confia. Confia. Creia. Amém? Não deixe o inimigo roubar a tua bênção. Não deixe o inimigo roubar a tua vitória. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus tem para você. Não deixe. Nós falamos isso semana passada sobre os sofismas. Ontem o Leandro falando que é os jovens também sobre sofismas. Não deixe o inimigo colocar sofisma. São dardos que ele lança para te enganar. Para te enganar. Para você duvidar das promessas de Deus. Para você duvidar do amor de Deus. A primeira coisa que o diabo faz é fazer você duvidar do amor de Deus por você. Certa vez, Martinho Lutero, ele estava traduzindo as Escrituras. Né? Ele, como teólogo, conhecia latim, grego, né? Todas as línguas originais. E ele estava lá no quarto dele traduzindo a Bíblia para o alemão. E aí ele sentiu a presença entrar no quarto. E de repente aquela presença estava do lado dele. Ele começou a ouvir pensamentos.
Olha, você fez isso na tua infância, na tua juventude, na tua adolescência, teus erros. E ele começou a largou a pena, né? Naquele tempo não era caneta, era pena, né? Que escrevia. Largou a pena e começou a se sentir indigno, culpado, se sentindo falho, não merecedor de traduzir a Bíblia. E ele foi se oprimindo, de repente uma outra voz, uma presença gloriosa, gostosa, diferente, de paz, entrou no quarto, parou ao lado dele e começou a falar com ele. Diz para essa voz que ele esqueceu desse pecado, desse outro pecado, mas o sangue de Jesus te purificou de todos eles. E Martinho Lutero deu um tapa na mesa. Diabo, tu esqueceu esse pecado, esse outro, mas o sangue de Jesus me purificou de todos eles. E aquela presença maligna saiu do quarto e nunca mais atormentou ele, porque uma convicção entrou dentro dele: Jesus Cristo verteu seu sangue naquela cruz para me perdoar, verteu seu sangue naquela cruz para me remir, verteu seu sangue naquela cruz para me sarar e me transformar. E gerou dentro dele o quê? Esperança. Não uma esperança passageira, mas uma esperança eterna. Amém? Às vezes você olha para o seu cônjuge e diz: não dá mais. Você olha para um filho, não dá mais. Não dá mais. Eu vi o testemunho de uma senhora que morava na favela e o filho dela, bêbado, perdido. E ela morava na parte alta da favela. E o rapaz, né, caído lá, e os vizinhos lá: teu filho está lá, e ele caído na sarjeta, no chão, bêbado, todo urinado, sujo, fedendo. E ela ia lá e buscava ele, trazia ele, e ele vinha chorando, se queixando, né? E ela vinha falando para ele: meu filho, tu vai ser um homem de Deus. Eu profetizo que tu vai ser um grande homem de Deus nessa nação. E ela abençoava ele, levava para dentro da casa, dava um banho, dava um café, botava ele na cama. E as vizinhas criticavam ela, xingavam ela: mas tu tá louca, mulher? Que homem de Deus nada. Vai ser um homem de Deus, sim. Ele já é um homem de Deus. Só não aconteceu ainda. Os anos passaram, sabe o que aconteceu? Esse filho se tornou um homem de Deus. Largou a droga, a bebida, mudou de vida. E se tornou um pregador da palavra de Deus na nação e fora da nação. Por quê? Porque uma mãezinha, uma mulher de oração, pequenininha aos olhos humanos, mas grande na presença de Deus, que orava por aquele rapaz, que tinha esperança de que Deus era poderoso para transformar ele. A oração dela, a esperança dela, transformaram aquele rapaz. Amém? Ela não emprestou os lábios para o diabo. Como é emprestar os lábios para o diabo? Diga para quem está perto de você: sabia que você pode emprestar tua boca para o diabo? É? Sabia? Deixa eu te explicar. Quando você fala mal, quando você amaldiçoa, esse aí não tem jeito. Essa aí, você está emprestando a tua boca para o diabo. E o diabo só quer uma palavra negativa tua. Fala mal da tua filha. Fala mal do teu filho. Fala mal do teu marido. Fala mal. O diabo quer isso. Que você fale mal. Ele vai lá e pega a tua palavra para fazer acontecer. Não dê alimento para o diabo. Não dê alimento para ele. Que ele venha morrer de fome se for preciso. Que depender de você. Não encontrar uma palavra de maldição na tua boca para falar: mas pastor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe das minhas dificuldades, o senhor não sabe dos meus problemas, eu durmo com o cão. Então sai desse canil aí, né? Te posiciona e muda a situação e começa a abençoar. Ah, minha filha não muda mais, não tem jeito. Ei, ora por ela, abençoa ela. E diga: minha filha tem jeito, ela é uma mulher de Deus, ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Meu filho é homem de Deus, transformado pelo poder de Deus. Empresta a tua boca para os anjos de Deus terem ferramenta para o milagre acontecer. Não amaldiçoa o teu carro, esse caco, não. Esse caquinho, quando você precisa, bate a chave, ele te leva onde você precisa. É ou não é?
Então não amaldiçoa, ele abençoa. E profetiza que esse carro é a semente melhor e mais novo. Abençoa ele. Profetiza que logo, logo você vai ter condições de trocar de carro e ter um carro melhor. Não amaldiçoa a tua casa, abençoa a tua casa e profetiza que você vai ter condições de reformar, de melhorar, ou vai ter condições de trocar por uma melhor. Profetiza, abençoa. Não empresta a tua boca pro diabo, não. A gente não pode jorrar 2 tipos de água da mesma fonte. Já viram uma fonte jorrar 2 tipos de água? Doce e salgada? Não, né? Ou sai água doce ou sai água salgada. Ou seja, de um cristão não pode sair água negativa, palavra negativa, que é alimento de demônio, e não pode sair palavra de bênção, glória a Deus, aleluia, né? E se alguém pergunta, como é que está o teu marido? Que ele praga? Não, ele não é uma praga, ele é uma bênção. Mesmo que ainda não seja, declare que ele é uma bênção. Abençoa. Abençoa. E você vai ver como as palavras, elas têm poder. Elas têm poder e elas vão se tornando realidade. Amém? Provérbios diz que há poder de vida ou de morte nos nossos lábios. Nos nossos lábios. Há poder de vida ou de morte. O que você tem liberado? Vida ou morte? O que tem saído da tua boca? Vida ou morte? O que você tem produzido aí? Vida ou morte? Morte? Então muda isso hoje. Comece a liberar vida. Comece a liberar vida. Tá difícil, mas vai mudar. Tá um pouco complicado, mas vai melhorar. Vai melhorar. As coisas vão melhorar. Eu vi o testemunho de um empresário aqui da nossa região, de Canudos. 2 eram colegas, trabalhando na produção de uma fábrica. E um deles disse pro outro, vamos fazer um curso lá em Porto Alegre? E o outro disse, tá, vamos. Foi fazer um curso. E na época era curso da Renaudet. E saíram da produção e começaram a trabalhar nisso, né? E os dois despontaram. Um para um ramo, outro para outro, não continuaram na Renaudet. Aquilo só inspirou eles a estudar, a melhorar, a falar com pessoas, a conhecer gente. Um deles abriu uma fábrica de calçado. E o amigo virou representante comercial. E o representante comercial foi visitar um amigo para tentar vender o seu produto e ele virou cliente. E esse amigo da fábrica sempre respondia para o amigo representante. Quando perguntava, e aí, como é que tu tá? E o dono da fábrica, sempre melhorando. E aquilo, né? Ia tocando ele, porque ele chegava lá e como é que tá fulano? Sempre melhorando. Um dia ficou sabendo que a fábrica dele pegou fogo. Pegou fogo, queimou tudo. E era amigo, ligou para ele. Disse, eu tô aqui com os bombeiros, o pessoal tá aqui. Eu tô correndo para ir. Chegou lá, o representante, perguntou pro amigo da fábrica. E aí? Que loucura isso aí. Como é que tu tá? Sempre melhorando. Pegou fogo tua fábrica? Sim. Eu já queria mesmo trocar o piso. Eu queria reformar as máquinas tudo. Trocar as prateleiras de lugar. Tem oportunidade. O fogo me deu a oportunidade para fazer isso. E aquilo me tocou. E ele se tornou um grande empresário. Foi até embora para os Estados Unidos. Abriu empresa nos Estados Unidos. Tá por cima da carne seca. Mas ele tinha um slogan. Sempre melhorando. Fé e esperança. Amém? A gente precisa crer. A gente precisa confiar. E não emprestar nossa boca para amaldiçoar, não. Creia lá no teu coração que Deus vai fazer uma obra. Que Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa, daquele familiar, daquele amigo. Que Deus vai trabalhar naquela situação. Deus vai trabalhar.
Agora, se você não tem esperança, a tua esperança está limitada, não acredito mais. Você está perdendo de viver o melhor que Deus tem para a tua vida. E vai naufragar nessa tua dor. Vai naufragar alimento. Vai naufragar nessa tua angústia e mágoa. Vai naufragar. Sabe o que é naufragar? É afundar. Teu barco vai para o fundo. Tua embarcação vai afundar. Você pode continuar nessa amargura, nessa dor, nesse sofrimento, nesse ranzinhos. Ou você pode viver e navegar por oceanos incríveis que Deus tem. Por mares fabulosos onde Deus quer te conduzir. Você pode ficar na tua dor de hoje, atrelado ao passado. Ou você pode tomar uma decisão e mudar isso hoje. Qual é a tua escolha? Achar que Deus não te ama? Duvidar do amor dele? Ou crer que até mesmo o incêndio é benéfico para começar algo novo? Uma notícia ruim é benéfico para começar uma novidade de vida, uma qualidade nova de vida. O término de uma sociedade, o término de uma amizade é oportunidade de algo novo. Uma porta que fechou é uma oportunidade para buscar uma outra porta de trabalho, de negócio. A escolha é sua. Fica na mágoa, na dor, amaldiçoando, ou se posicionar e dizer, basta, eu não vou amaldiçoar mais, eu vou abençoar. Meus filhos, minha esposa, meu marido, meus pais, meus colegas de trabalho, eu vou abençoar. Vou abençoar minha igreja, eu vou abençoar. Vou abençoar. Faz a tua parte. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. O problema é que a gente quer fazer a parte de Deus. Quer dar um empurrãozinho para Deus, eu acho assim, Deus. Será que Deus precisa de conselho? Não, né? Faz a tua parte, que Ele sabe o que Ele tem que fazer. A hora certa, o momento certo. O nosso dever é confiar nele. Amém? Vamos ficar em pé?